O ponto de partida React dessa sexta-feira traz o seguinte debate. Flávio Bolsonaro, como você já deve ter visto, está querendo se consolidar como o nome da direita para fazer frente a Lula. Só que num ato meio esvaziado na Avenida Paulista, enquanto os mais radicais estavam querendo realmente ir para cima dos ministros do STF, o Flávio, senador, adotou um tom mais moderado. Foi estratégia, Pedro Doria? Veja bem. Moderado enquanto Bolsonaro. Bem, porque Flávio não é Jair, né? Não, Flávio não é Jair. Flávio tem um perfil centrão, o jogo dele é mais aquela rachadinha, o jogo dele é mais... O que eu quero dizer com... Eu não sei se... Eu quero insistir que moderado não é o termo que eu usaria. Entendeu? Mas na falta de mais vocabulário, não sei. Não. É porque a gente tem que tomar cuidado com isso, Yasmin. O Flávio é mais consciente, o Flávio é menos intempestivo, é uma questão de temperamento. Isso não quer dizer, isso não é uma questão de onde ele está politicamente. Politicamente ele está no mesmo lugar que o Jair Bolsonaro, que Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Aquela família é uma pequena máfia que funciona assim mesmo. Tem o Il Capo e tem os caputinos. Né? A gente está falando aqui de um perfil comportamental. A gente está falando de temperamento. Ele não é, diferentemente dos dois irmãos e do pai, ele não é um cara intempestivo. Ele é um cara que calcula mais e é um cara que na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprendeu a jogar politicamente e fazer cálculo. Porque ele não é intempestivo, ele faz as coisas pensando. Isso tira dele uma energia bolsonarista. Aquela coisa de... o Bolsonaro tem no discurso uma coisa que o Eduardo tem, que é uma coisa de uma violência posta no discurso. Entendeu? Eu quero botar para quebrar, eu quero ferrar tudo, eu quero... Uma virulência, sim. A virulência é uma ótima palavra. Mais intrínseca, sim. O Carlos também tem. A gente vê pouco o Carlos falando porque ele tem muita dificuldade de articular ideias. Entendeu? Desenvolver, articular ideias. Isso não quer dizer que o Carlos seja burro, ele não é. Na verdade, eu acho o Carlos bastante mais inteligente do que o Eduardo, por exemplo. Mas o Carlos tem muitas dificuldades e tal. É o cara que fez toda a estratégia. Inicialmente, ele é o cara que bola a estratégia digital do bolsonarismo. Isso não é pouco. O Flávio faz conta. O Flávio entende que ele precisa do Toffoli. Por quê? Porque se ele chegar à presidência da República e quiser, de fato, dar a graça presidencial para o pai... ou seja, dar a anistia, quando o presidente faz, a gente chama de graça presidencial, ele precisa negociar com o Supremo, porque o Supremo possivelmente vai, quase toda certeza, o Supremo vai declarar inconstitucional. A partir dali vai ter que ter uma negociação. A não ser que o Flávio tenha força para dar um golpe de Estado imediatamente, coisa que eu não acredito que ele terá, vai ter uma negociação. E essa negociação passa pelo Toffoli, porque o Toffoli faz o jogo de quem estiver na presidência da República. Entendeu? Alexandre de Moraes não vai fazer. Toffoli vai. Então, nesse momento em que estava lá Malafaia e Nicolas Ferreira pedindo a cabeça do Toffoli, o Flávio estava lá com o superego dele dizendo: putz, que pariu, isso aqui é uma armadilha, vamos escapar desse negócio, a gente vai precisar do Toffoli. Deixa o troço. Na cabeça do Flávio, o impeachment do Alexandre de Moraes ajuda, falar de impeachment do Toffoli atrapalha. Agora, para o tipo de público com o qual ele fala, essa sapiência política é ruim para ele. Olha só, a primeira vez que eu escuto que você pensar antes de agir não é tão legal. Mas é um público radical que quer ouvir vou botar o sistema abaixo, que quer ouvir a coisa mais próxima possível de eu vou dar um golpe de Estado, claramente. Esse bolsonarismo
raiz, esse núcleo de 12% do eleitorado, que é quem veste a camisa da seleção brasileira e vai para a Avenida Paulista, para a Praia de Copacabana, essa turma quer o radical. E Mas será que o não Flávio ainda isso. precisa dessa militância? Ou ele acha que precisa? Ele precisa da força da militância, porque durante a campanha, quem vai estar enchendo o saco de tudo quanto é familiar, de tudo quanto é amigo, de tudo quanto é colega de trabalho, quem vai estar distribuindo o zap, quem vai estar de fato fazendo campanha é a militância. O Lula precisa da militância dele, todo candidato precisa de uma militância. Ter uma militância é importante, ter uma militância é bem importante. Tudo bem, não subestimemos essa força, portanto. Ele não é um político que tem um perfil, que tem um temperamento para ativar com força a militância bolsonarista. E política é emoção, né, Pedro? Política é muita emoção e quando a gente está falando de política radical, que é o caso do bolsonarismo, política é muita emoção. Tudo bem, política vamos... é só emoção. Eita, olha, eu tô achando esse cenário tão difícil de desembaraçar, de conseguir desanuviar. Vamos para as perguntas? Vamos. Pedro, eu vou chegar logo com a pergunta direta e objetiva do Diego. O Flávio está se movimentando para o centro? Isso não seria estratégia? O Flávio está se movimentando para o centro. Você consegue cravar isso nesse momento? Claramente. Ele faz brincadeira com todos. A polêmica linguagem neutra. Ele entende que ele precisa do voto do centro. Lula deveria entender que ele precisa do voto do centro. Todo mundo precisa do voto do centro. Isso é uma eleição que vai ser decidida por uma margem muito pequena. Então, Yasmin, o jogo é o seguinte. Esse é o ponto que eu queria martelar. O centro vai acreditar que o Flávio não é Jair? Esse que é o ponto. Ele conseguiu muito rápido consolidar o voto da direita. Mas ainda tem tempo. O fato de ele ter conseguido consolidar muito rápido o voto da direita isso torna para qualquer outro candidato a eleição mais difícil. Qualquer outro candidato que queira se opor ao Lula, tá? Porque o Lula já está no segundo turno. Sim, o que você quer dizer é que não vai vir nenhum outro nome da esquerda com a mesma força do Lula, não faria sentido nenhum. Exatamente. E o segundo turno vai ser um candidato da direita e um candidato da esquerda, que é sempre assim, tá? Isso não quer dizer que seja um candidato de direita. Fernando Henrique não era um homem de direita, mas ele era o candidato da direita. E a diferença é importante aqui, tá? Então, você tem um candidato da direita e um candidato da esquerda. Quando o candidato da direita é um cara como Fernando Henrique, se torna difícil para um cara como Lula quando ele está fazendo o papel de uma esquerda mais pura, porque ele não fala com o centro. Quando o Lula se move para o centro, ele se torna um candidato muito forte. Mas o Lula presidiu olhando para a esquerda muito e se afastando do centro. O centro vai esquecer? Esse centro vai olhar para o Flávio Bolsonaro, ele não é tão ruim quanto o Jair, vai esquecer da tentativa de golpe de Estado? Eu não sei, está cedo para dizer, mas o fato de o Flávio ter se consolidado tão rápido como candidato da direita, torna mais difícil, cara. Torna mais difícil o jogo para um candidato de centro. Olha, o Antônio, ele quis ir um pouco além nessa conversa. Ele falou, Pedro, o Flávio ele não precisa conquistar a direita mais radical. Ele tem que se mostrar viável para o centro. E aí ele declara, os extremos nunca irão votar no extremo oposto. Será? Ele está corretíssimo. Por quê? Porque o voto que vai definir essa eleição vai ser uma quantidade muito pequena de pessoas que preferia não votar nem num nem no outro. Acha que o Lula já deu, acha que o Lula é corrupto,
não se interessa particularmente por uma visão de esquerda do mundo, acha que o bolsonarismo é radical demais, é golpista, é um problema, só cria crise o tempo todo. E esse eleitor vai para a eleição, jura. Então, nesse sentido, ele está certo. O problema é o seguinte: quanto desses eleitores esses não é um jogo exato. O problema é o seguinte: se o Flávio não tem uma claque animada, uma militância animada, agitada, fazendo campanha pesado, dizendo que ele é inevitável todo dia, entendeu? Por que toda a turma Por que tem um pedaço grande da militância de esquerda nas redes sociais que fala, não, Lula primeiro turno? Tipo, isso faz parte do jogo de uma eleição, entendeu? Você precisa fazer parecer que tem uma massa de pessoas nas redes sociais dizendo que um determinado resultado de uma eleição é inevitável. Isso afasta do Flávio candidatos mais ao centro do que ele, tá certo? Que é principalmente a turma do PSD. Isso afasta essa turma e deixa o Flávio mais tranquilo. E tem mais. Se a militância não está animada, aquela turma que está próxima da militância, porque, veja, isso aqui é um degradê, tá certo? Ele precisa atrair o centro? Precisa. Mas tem um pedaço aqui da direita que precisa estar animado, que não é centro, tá certo? Mas que não é radical, tá? É um degradê. Eu sei que nas redes sociais as pessoas acham, não, é tudo fascista, é tudo comunista. Não é. A gente não vive num país de fascistas. Sai na rua, olha o carnaval. Boa, a gente não vive num país de fascistas. E eu gosto que nos vídeos do Ponto de Partida é ótimo, porque ninguém sabe se você é de direita ou de esquerda. Eu acho maravilhoso. Pois é. Porque a gente já chega aí, não me distraia. O meu objetivo é esse, é te distrair. Você precisa ter um engajamento dessas pessoas que são de direita. E quem traz é a turma radical. Então, o Flávio precisa ter uma calibragem aí. Como é que ele mobiliza essa direita para afastar qualquer possibilidade de um terceiro correr por fora? As pessoas esquecem que Jair Bolsonaro foi um terceiro correndo por fora e que ganhou. Entendeu? As pessoas, nunca existe terceira via. Claro que existe. Entendeu? O Lula foi terceira via em 1989. Os favoritos eram... O favorito da esquerda era Leonel Brizola. Foi o Lula que chegou no segundo turno. Você pega... Aliás, o Collor era a terceira via. Ninguém viu o Collor crescendo quando ele apareceu de repente. A Marina chegou muito perto em 2014 de chegar. E todo mundo tinha certeza, no iniciozinho de 2018, todo mundo tinha certeza que o segundo turno ia ser Alckmin e Haddad, entendeu? Partindo-se do princípio que o Lula ia ser preso. E quem estava entendendo o que estava acontecendo sabia que o Lula ia ser preso. Todo mundo estava olhando para um segundo turno Alckmin e Haddad. Virou Bolsonaro e Haddad. Então, viradas existem. Só que quando as viradas acontecem, as pessoas esquecem que aquilo não era inevitável em um determinado momento da eleição. Em eleições, aviões caem, facadas acontecem. Eu não estou dizendo que um avião vai cair, uma facada vai acontecer, eu estou dizendo que acontecem coisas que mudam o jogo. Então é importante para o Flávio estar muito à frente, entendeu? Está próximo de 30% o tempo todo. Se ele começa a cair em algum momento, parece fraqueza. Mas esse equilíbrio é difícil, hein, Pedro? Porque é muito difícil, exige uma inteligência retórica em cada passo, em cada pronunciamento. É muito difícil e eu torço sinceramente que ele fracasse. Isso posto, tem um problema de vício em rede social que é a dificuldade que as pessoas têm de entender que o jogo entre esquerda e direita é um degradê. É um degradê continuado e existem muitos pontos entre a esquerda radical e a direita radical.
Existem muitos tons diferentes entre vermelho e azul, entendeu? Muitos pontos diferentes. E aí, a gente bate naquela coisa sobre a qual eu falo muito aqui, Yasmin, e a gente vai falar muitas vezes sobre isso, porque é uma coisa que é importante ficar lembrando o tempo todo as pessoas. Quando você é uma pessoa de esquerda e uma pessoa qualquer comenta uma coisa de esquerda com você, aquilo bate no seu ouvido como uma obviedade e passa. O som do universo. Não é o som do universo, e o som do universo é mudo. Entendeu? É aquela coisa assim, é só uma coisa confortável e do tipo, pá, tá tudo certo. Tá. Quando alguém fala uma coisa de direita, dói, gera incômodo, é ruído, é áspero, é agudo, entendeu? Para uma pessoa de direita é a mesma coisa, só que invertido. Quando você está falando com uma pessoa de centro, e eu sou um liberal, portanto eu estou no centro político, eu não sou nem conservador nem socialista, o que acaba acontecendo é que tem coisas que eu falo que para a pessoa de esquerda, a coisa bate como o som do universo. Tá tudo bem, né? Às vezes ele é razoável. Pedro tá sempre em cima do muro, esse papo, já ouvi tão... Aí ele fala uns absurdos... Que eu é até coisa gosto dele, de direita que mas às vezes não dá para engolir. E a mesma coisa, então a pessoa de esquerda sempre me acha de direita e a pessoa de direita sempre me acha de esquerda. Por quê? Porque eu estou à esquerda da pessoa de direita e eu estou à direita da pessoa de esquerda. É confortável estar nessa posição, Pedro? Como é que é para você? Saindo um pouco do assunto, mas a gente vai voltar. Cara, isso não é uma coisa sobre a qual eu não tenha pensado muito, tá? Eu imagino. Mas tudo bem, às vezes a gente tem que também medir as palavras. Num ambiente polarizado, com muita frequência, eu sou ateu, eu não acredito em energia, mas num ambiente polarizado, as pessoas ficam com uma raiva particular daquilo que elas não conseguem posicionar. Entendeu? Daquela pessoa que elas acham que às vezes está do meu lado e às vezes não está. Entende? E aquilo bate na cabeça de muitas pessoas como uma coisa traiçoeira. Entendeu? Um cara que está fingindo uma coisa. Que a gente talvez não possa confiar, não possa talvez. confiar, ele vai se aproximando e de repente ele vem com... Ou de caráter duvidoso. Isso bate num ambiente de polarização em que as pessoas não estão acostumadas. Porque o centro no Brasil a gente mediu. A Quest mediu, nós medimos com uma ideia, a gente chegou a 6,5% da população brasileira, a Quest chegou a 7%. É pouca gente. Então, a maior parte das pessoas não tem contato com pessoas de centro. Com aquela coisa que está exatamente ali no centro. Talvez um pouquinho inclinado para a esquerda, talvez um pouquinho inclinado para a direita, essencialmente no centro. Eu convivo com muitos liberais. Mas eu não brinco à toa que a gente está na Kombi. A gente está na Kombi. Somos poucos. Qual é a dificuldade aqui? Às vezes, quando as pessoas só sabem reagir emotivamente e não conseguem lidar com discordância, e não conseguem lidar com aquilo que elas percebem como uma ambivalência política, aquele troço dói nelas. E aí elas respondem com violência. E às vezes a carga de virulência e ódio é tão pesada que, cara, não é fácil não. Entendeu? Não é ruim. É ruim. É ruim. Agora, qual a alternativa? Tem jornalistas, isso existe na internet. Tem jornalistas que percebem a maneira mais fácil de você construir uma audiência é você estar firme de um dos lados.
As pessoas acham, ele faz isso para gerar audiência. Não, não gera audiência. Não gera audiência. Eu queria muito que um dos lados da polarização fosse o liberalismo. Não é. Estou rindo de nervoso. Porque no caso eu trabalho aqui. Não, eu sei. Não, mas aí, cara, tem jornalistas que não acreditam no que falam. Eu conheço alguns que são super populares, que não acreditam no que falam e fazem um número porque dá audiência. Porque dá audiência. E tá bacana, tudo bem, cada um faz. Eu não sei. Não é que eu não saiba, todo mundo sabe. Eu não quero fazer um tipo de análise, fazer um tipo de leitura na qual eu não acredito, não tô afim. Acho que é uma questão de princípio. E para mim, de certa forma, você tá de um lado. Só não desse lado, desses dois lados únicos que estão instituídos. É que eu acho que uma questão de princípio fica parecendo uma coisa meio cabotina, assim, de... Eu realmente acredito nessas coisas. Eu realmente acredito naquilo que eu acredito. E eu quero falar sobre isso. E eu acho que é importante, e até por ser liberal, eu acredito muito no jogo da democracia liberal. Eu acho que esse jogo funciona, e eu acho que parte do trabalho é por realmente acreditar nisso. Quando eu falo que eu sou liberal, é porque eu sou, entendeu? E eu acho que debate público funciona. Entendeu? E eu acho que eu tenho um trabalho aqui. Eu tenho essa grande fortuna de conseguir ter montado uma empresa e me sustentar desse trabalho, que é trazer para o debate público um ponto de vista liberal progressista. Precisa, ainda mais em momento de crise de democracia. Então, é só no que eu acredito. Bom, vocês viram que ele não respondeu se é confortável ou não. Não, a virulência é desconfortável, a virulência incomoda, a agressividade das pessoas dói. Mas eu já não tomo Rivotril por causa disso, como eu tomei. No início era mais difícil. Então dói evidentemente menos, eu meio que me acostumei a conviver com aquela dor. Mas, simultaneamente, é muito mais confortável falar aquilo em que você acredita do que você todo dia acordar e o que as pessoas querem ouvir hoje. Vou concordar com você. Vou ter que concordar com você. É muito mais fácil trabalhar com a verdade. A tua própria verdade, que eu quero dizer. Eu não quero parecer... Sim. Eu não quero fazer parecer que a minha verdade é a única verdade, porque não acredito nisso. Não acredito nisso mesmo. Eu entendo quem são conservadores, eu entendo quem são socialistas, eu entendo que eles enxergam o mundo de uma maneira diferente de mim. Tá tudo certo. Mas sim, a minha verdade. Pedro, depois dessa belíssima colocação inspiradora, eu vou seguir aqui com uma colocação de um bolsonarista. O Sou Barros, ele falou o seguinte: eu sou bolsonarista e acho que Flávio empolgou mais do que eu pensei. Eu posso falar que as pessoas estão com medo ainda, porque ninguém quer ser preso como as pessoas do 8 de janeiro sem ter cometido qualquer crime. Você acha que isso tem a ver? Eu estou tentando entender como que você chega à conclusão de que as pessoas de 8 de janeiro não cometeram um crime. Eu diria para o Flávio o seguinte: ele não vai ser preso se ele não cometer um crime. As pessoas do 8 de janeiro cometeram crimes. Pedro, eu vou seguir aqui com mais uma pergunta sobre o Flávio. Na verdade, é uma opinião, né? O Cirlan falou o seguinte: se Pedro Doria acha que Flávio Bolsonaro não empolga por não ser radical,
talvez esteja ignorando a estratégia. O Flávio não precisa provar nada para o eleitor mais fiel. Esse voto ele já tem consolidado. O movimento agora parece ser ampliar a base. A gente está falando disso, né? Dialogando com quem está no centro e rejeita os extremos. Em eleição majoritária, quem vence não é quem grita mais alto, é quem consegue somar mais. A moderação pode não empolgar a militância, mas pode ser exatamente o que garante a competitividade. Eu não acho que é tão preto no branco assim. Não é preto no branco e é o que eu disse. Ele precisa acenar para o centro para evitar a entrada de alguém mais ao centro, o crescimento de alguém mais ao centro, porque veja, se a gente chega em julho e agosto com um candidato do PSD com mais de 10% dos votos, essa eleição está aberta. Porque as pessoas começam a olhar, porque se alguém do centro tiver mais que 10% dos votos, o Flávio vai estar com 20 e poucos, 20, 19. Entende? Porque o número de eleitores desse flanco, ele é um só, né? Começa a encher um copo aqui, esse aqui tem que esvaziar um pouco. É Arquimedes, entendeu? Você mergulha na banheira, o nível sobe. Então, para uma coisa subir. O ponto que eu estou fazendo é: o Flávio precisa ser radical e moderado ao mesmo tempo. Ele precisa parecer moderado para os moderados e parecer radical para os radicais. Enfim, a gente já conversou sobre isso. Esse jogo não é tão fácil assim. E só de parecer moderado, pelo fato de... Só de parecer, eu quero insistir no parecer moderado, não quer dizer que ele necessariamente vai convencer o centro. Pedro, agora eu vou me permitir ir para um outro assunto, porque ainda essa semana a gente falou de Irã. E ao mesmo tempo que a gente está vendo a sociedade iraniana tendo uma chance de mudança mesmo, diante de um regime que estava aí sendo perpetrado já há décadas por um ditador, enfim. Eu não consigo imaginar como deve ser viver no Irã, mas ao mesmo tempo essa chance de mudança de uma nova sociedade, enfim, seja ela qual for, ela está acontecendo porque os Estados Unidos cruzaram uma linha. E, bom, eles cruzaram uma linha histórica. Eles realmente eliminaram, eles se deram, eles outorgaram essa possibilidade de eliminar um líder de outro país. E isso é inédito na nossa história, certo? Nem Israel nem Estados Unidos jamais tinham matado um chefe de Estado. Facilitaram, sim, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos facilitaram, sim, movimentos, revoluções, golpes que levaram à morte de chefes de Estado. Os Estados Unidos ajudaram, deram apoio tácito ao Pinochet no golpe dele, que levou à morte do Salvador Allende. A guerra no Iraque botou Saddam Hussein na mão dos iraquianos, foram os iraquianos que mataram, mas foram os Estados Unidos que produziram as condições para que... Então, existem esses casos. Mas os Estados Unidos, eles chegaram a planejar nos anos 60, 50 e 60, assassinato de chefes de Estado. Quando esse troço foi tornado público, foram sempre ações da CIA, quando esse troço foi tornado público, o presidente na época, o Gerald Ford, baixou uma ordem executiva, o troço foi tão escandaloso nos Estados Unidos, que o presidente baixou uma ordem executiva proibindo. Olha, a gente não comete assassinatos de chefes. Isso é uma coisa que nunca tinha acontecido. O que o Trump fez é ilegal nos Estados Unidos. E o curioso é o seguinte: como presidente da República, ele poderia ter derrubado essa ordem executiva antes de ter feito. Ele não fez. Então ele violou uma lei que ele tinha poder de mudar. Mas ele não está nem aí, né? E desconfia que ele não vai ser cobrado disso. Eu tenho uma sensação, Yasmin, quando a gente fala do Irã, o Irã tem um aspecto pessoal para mim, por duas razões diferentes. A primeira tem alguns países que simplesmente me fascinam.
Tem países que me fascinam. O Japão me fascina. Me fascina. Acho interessante. Entendeu? Alguma coisa na cultura me atrai. Entendeu? Eu acho esteticamente interessante. Eu acho... O Irã é um desses países que eu acho fascinante. Absolutamente fascinante. Esteticamente, inclusive. Então, a cultura persa sempre me fascinou. Eu não gosto de poesia persa, eu acho muito melosa. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa de menino lendo poeta modernista ocidental, né? Que foi criado lendo poeta modernista ocidental. A gente olha para a poesia persa e acha aquela coisa assim, tipo, não podia ter um pouco menos de açúcar, não? Mas... É como os doces, no caso, vou puxar para a sardinha para o meu lado, os doces árabes aos quais eu estou muito acostumada, que tem muito mel, e aí você come um pouquinho. Mas você sabe os que iranianos eu não sei. Não, mas é a mesma coisa. Mas eu estou super habituado com doce árabe, turco, grego, que é a mesma coisa que nós. Era do Mediterrâneo. Aquela coisa ali e tal. Eu acho que árabes dão o tamanho certo para os doces. E sempre tem uma coisa de um pistache, uma coisa ali que quebra. E não é açúcar de cana, é mel. Sim. É diferente. Eu acho que tem um equilíbrio. Eu acho que tem um equilíbrio no doce árabe. Tá bom. Eu acho os doces portugueses muito doces. Entendeu? Esses eu gosto. Ai, me rendi aos colonizadores, que horror. Ovo com cana-de-açúcar, cara, fica doce pra cacete. Eu acho uma delícia. Mas esse não é o assunto, Pedro Doria. Tudo bem. Então, eu sempre tive um baita de um fascínio por Irã. E... tipo, de ler história da Pérsia Antiga e tal. E quando você estudou fora também, isso foi uma coisa... Em um determinado momento da vida, quando eu estudei nos Estados Unidos, eu tive... A gente sempre tem aqueles professores na vida que a gente considera, tipo, aquele cara que dando aula te inspira a pensar sobre 10 mil coisas, professor carismático e tal. Então eu tive esse professor, que é o Abbas Milani, ele tem aparecido muito na CNN. O Milani é um dos professores mais inspiradores que eu tive na minha vida. É um cara que foi super torturado. Tanto na ditadura do Shah, quanto depois na ditadura do Khomeini. E eu tive, na Califórnia, amigos iranianos, amigos que foram torturados, amigos que foram... E como eu tenho uma relação com a ditadura militar brasileira, de proximidade, por laços de amizade da família, por laços de amizade minha pessoal que eu fiz adulto, por laços de parentesco, com pessoas que foram torturadas, com pessoas... Eu olho para a ditadura, e aí bate o liberal também, né, Yasmin? O liberal democrata. Não tem como não bater. É uma coisa que para mim é emocional, uma coisa para mim que é ideológica. É simultaneamente pessoal e ideológico. Eu faço essa ligação. Eu não consigo não fazer essa ligação. Eu ouço as histórias de amigos, de colegas iranianos que eu tive. Eu imediatamente lembro das histórias de ditadura militar no Brasil. Eu sei racionalmente que a ditadura iraniana, em termos de violência contra a sociedade, é muito pior do que a nossa ditadura. A nossa ditadura não vigiava comportamento, por exemplo. A porno-chanchada toda foi na nossa ditadura. No Irã, se uma mulher mostra um fio de cabelo, dependendo do momento, ela vai apanhar na rua. Entende? A ditadura iraniana é muito mais pesada. Então, eu não consigo ficar triste pela morte de um fascínora como o Khamenei. Não consigo. Eu acho que, tipo, já vai tarde e vai direto para os quintos do inferno, entendeu? O sujeito mau, cara. Esses ditadores sanguinários, eu não consigo ter simpatia, eu não consigo ter pena, eu não sou capaz de.
tem um lado meu que sempre fica na torcida para que tudo dê certo. Mas eu não acredito que essa ação de Israel e dos Estados Unidos vá levar a um melhor Irã. Pedro, eu vou seguir aqui, agora que a gente tocou nesse ponto, acho que é nevrálgico dessa situação toda, que é a morte do... Vou ver se eu consigo falar corretamente. Khamenei. Khamenei. Jamais, se você falasse assim, chuta aí como é que fala, eu jamais ia acertar. Mas é isso, vivendo e aprendendo. Khamenei. Teve um presidente que todo mundo chamava de Mohammad Khatami. É Khatami. Nossa. Tá, vamos repetir mais uma vez aqui. Como é que é? Teve outro que foi presidente, que era o Rafsanjani. E era assim que falava? Rafsanjani. E como é que escrevia? Como é que era? Rafsanjani. E todo mundo falava? Rafsanjani. As pessoas que conseguiam juntar o F com S com J, né? FSJ é F. Trocadíssimo. Né? Não, pois é. Tá bom, vamos lá. Eu vou tentar agora. Eu vou ter uma questão aqui de, profissionalismo. O teu xará, o Pedro? Pode chamar de Khatami, pode chamar de Khamenei, pode... Ele falou o seguinte, olha, matar o Khamenei, é isso? Isso. Foi, vambora. Matar o Khamenei pode ter sido um tiro no pé. O cara tinha 86 anos e ia morrer em breve. Transformaram o cara em um mártir. E até o momento é possível que alguém mais linha dura, mais jovem e efetivo seja o substituto. Ou não. Isso ainda está em aberto. Pode ser. Quando você pensa em Irã, você tem que pensar em duas coisas. Para a população pobre, a pobreza é muito extrema, é muito dura. O governo é uma droga. Para a classe média, é um governo barbaramente opressor. É uma classe média muito educada. O percentual de iranianos com diploma superior é superior ao percentual de brasileiros com diploma superior. Tá? É um país menor, é um país de 92 milhões de pessoas, mas percentualmente você tem um percentual maior. E a formação é sempre muito boa. Muito engenheiro, cara, muito engenheiro nuclear, muito cientista. O Irã tem um percentual de cientistas muito maior do que o Brasil. Entendeu? Nas ciências duras, né? E biológicas. Então, a gente está falando de uma classe média que é uma classe média super sofisticada, super cosmopolita. O nível de opressão é bárbaro. Essas pessoas estavam soltando fogos literalmente nas ruas. Entendeu? Odeiam esse sujeito. Odeiam esse sujeito. Eu tenho um amigo que era jornalista do Wall Street Journal, nascido no Irã, imigrou para os Estados Unidos com 1 ano de idade, com os pais. Num determinado momento, isso já tem mais de 10 anos, foi fazer uma cobertura lá, como ele era cidadão iraniano também, ele foi pelo Wall Street Journal americano, tá? Americano, se pensa como americano. Foi para lá porque ele fala persa. Foi preso, cara. Só soltaram depois de 2 anos. Entendeu? Colega nosso, jornalista. Então você tem, Yasmin, esse cara não vira mártir para os pobres, muito pobres. Esse cara não vira mártir para o... Agora, você tem um pedaço... E não esquece que a população persa xiita é 70% da sociedade iraniana. Você tem curdos, você tem árabes, você tem uzbeques, você tem patames, você tem turcomanos, você tem outros grupos étnicos que são, em geral, sunitas. Você tem alguns zoroastristas também, você tem aquela outra religião, Bahari. Para essa turma, entendeu? Que dá um percentual razoável da população iraniana, isso é um alívio, entendeu? Odeiam esse regime. Agora, existe um grupo de iranianos profundamente religioso, entendeu? Que não é a maioria da sociedade, a gente não tem como avaliar. Para essas pessoas, sim, a palavra dele é a palavra de Deus. E você tem um outro grupo que não necessariamente é religioso, às vezes coincide, às vezes não,
que é quem está na máquina de repressão. Essas pessoas estão o topo enriquecendo há tanto tempo, a base torturando há tanto tempo. E tem aquele poder de você é a pessoa que tem o poder de infligir horror na ditadura, né? Você que é a pessoa que tem o poder de, se quiser, pegar... Isso é uma coisa que acontece no Irã. Olhar para alguém na rua e achar que a pessoa está num desvio moral qualquer e começar a bater com o cacetete. Entendeu? O cacetete é um troço desses, ou de metal ou de madeira rígida, que, tipo, dói pra cacete. Aquele troço quebra osso. Entendeu? 2, 3 pancadas num braço, quebra um braço. Então, a gente está falando de uma turma para quem a queda do regime, o dia seguinte à queda do regime, é uma caça a essas pessoas na rua. Quando ditaduras muito brutais caem, é uma caça. Então, você tem, de fato, um grupo de pessoas que são os religiosos, são a máquina de opressão, que tem estímulos pra cacete, para não deixarem esse regime cair. E é isso que mantém o regime vivo, né? Pedro, eu vou seguir aqui com a pergunta do Vini, pra gente fechar, senão a Beca vai brigar comigo. Vamos lá. Ele diz o seguinte: a nível fundamental, eu comemoro a queda de tiranos, mesmo que, a nível pragmático, acredite que essa ação militar abra um precedente perigoso para o mundo inteiro. Agora, essa discussão de quais líderes deveriam ser presos e executados vale também para os líderes das potências mundiais, porque eu me lembro que na época em que o Trump sofreu a tentativa de assassinato, era um contrassenso entre liberais sequer cogitar a ideia de que a sua morte seria em alguma medida positiva para o mundo. Não é estranho isso? Eu não acredito em pena de morte, ponto. Não é justiça. Então, para você não existe esse contrassenso que o Vini está trazendo? Não. Eu não acredito em pena de morte, eu acho que não resolve nada. Eu acho que é um ato de vingança irracional. Aí você pode se virar para mim e perguntar: você sentiu pena do Gaddafi? Não. Você sentiu pena do Saddam Hussein? Não. Você sentiu pena do Khamenei? Não. Pena? Não. Tipo, me comove? Não, não me comove. Agora, eu acho que resolve alguma coisa? Não. O que isso abre para a nossa diplomacia mundial? Eu acho que ele está certo. Abre precedentes muito perigosos. Eu acho que abre precedentes muito perigosos. É muito perigoso esse lugar. Tem um pessoal da esquerda que fala: os Estados Unidos sempre foram assim e tudo mais. É diferente do que o Trump está fazendo. Os Estados Unidos buscavam alianças, buscavam a aprovação da ONU. Quando não tinha aprovação da ONU, tinha uma rede de países de aliados. Sempre houve uma preocupação de fazer um esforço diplomático e, com esse esforço diplomático, partir para uma determinada ação. O que o Trump faz o Trump não dá satisfação nem para o Congresso americano, nem para a sociedade americana. Ele simplesmente fala: sentir vontade. Isso é diferente nos Estados Unidos. É muito importante a gente reconhecer que isso é diferente, que os Estados Unidos nunca agiram dessa forma. Muito importante. Muito importante. Não é para defender como os Estados Unidos eram antes. É a maior potência militar do mundo, é a maior potência cultural do Ocidente, é a maior potência econômica do mundo. Ela fazer o que ela quer no planeta porque o líder quis. A gente está entrando num lugar que é perigoso. Agora, tudo isso posto, as duas coisas são simultaneamente verdade para mim. Eu espero que o regime iraniano caia, porque o povo iraniano merece. Pedro, eu vou te liberar para o final de semana com... A vida é complicada, né? Pois é. Tá difícil demais o noticiário. Tá, vamos falar de Vorkaro semana que vem, aparentemente, né? Ou sei lá o que a gente vai falar na semana que vem.
Se bem que eu não sei se isso a gente fica mais ou menos animado, né? Diante de tantos escândalos envolvendo as instituições. Eu fico um pouco apavorada. Vamos para a semana que vem, uma semana por vez. Bom descanso. Para você também. Porque o conflito entre Israel e Palestina nunca termina. Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.